presença inunde os nossos corações, que nós sintamos a Tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar. Que nós possamos ser edificados, Senhor, essa noite, para que nós possamos Te louvar dignamente, para que nós tenhamos uma alma cada vez mais voltada para Ti, Senhor. Abençoa, Pai, a todos os aqui presentes, de modo que nós saiamos dessa igreja hoje abençoados, guiados pelo Teu Espírito, aliviados pela Tua presença. Assim, Senhor, abençoa também o reverendo Ítalo, para que ele traga essa palavra de edificação para a Tua igreja e o Teu nome seja glorificado por nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Reverendo. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês. Agora na sexta-feira. Rever os irmãos de outras paróquias também, muito bom. Rever alunos também. Para a gente começar, eu vou pedir para aqui, já que o tema é louvor, eu vou pedir para 5 pessoas que não fazem parte da equipe louvor virem aqui e cantarem um refrão de louvor. Brincadeira, brincadeira, não é isso. Brincadeira. Mas já fica esperto. Então, a gente hoje vai vir falar sobre louvor. Mas louvor nem sempre é música. Às vezes a gente chama, eu vou cantar um louvor. Ok, a gente entende o que é que você está querendo dizer. Mas o louvor ele é muito mais do que cantar uma música. Ele é muito mais do que uma música em si. E a gente vai ver hoje como se fosse uma chamada para um culto de louvor, como a gente chama, um ambiente de louvorzão, como está aquele cartaz ali. E aí a gente vai passear por princípios de louvor corporativo. Esse material não foi produzido por mim. Eu fiz uma pesquisa de vários autores sobre o tema princípios de louvor. E aí eu saí, excluí esse, só tinha 3, só tinha 4, só tinha 5. E aí eu saí excluindo, peguei o que fosse mais completo. E aí eu trouxe. Então eu só estou aqui apresentando esse artigo, que é do site Lifeway Research. Ele é um instituto americano, bastante conhecido. As pessoas confiam muito nele, porque ele faz muita pesquisa só no âmbito do cristianismo. Ou seja, faz pesquisas nos Estados Unidos e no mundo só sobre coisas relacionadas à igreja. E também eles produzem muitos artigos importantes. É um site, mas é um coletivo. São pastores, ministros, enfim. São muitas pessoas que escrevem esses artigos. E aí, infelizmente, como não tem em português, né? A gente precisa fazer isso, transmitir esses conceitos que a gente aprende em inglês para português também. Então, o que é que a gente vai ver e não vai ver hoje? Quando a gente fala de louvor, eu não sei se eu posso me mexer porque está gravando, né, hoje? Eu posso me mexer até onde, né? Vocês vão fazendo sinal aí. Então, quando a gente fala de louvor, o que tem no cartaz, que geralmente a gente acha que vai falar, é sobre tradição e comunicação. Obrigado. Ainda não foi. Da direita. Isso. E aí a gente sempre vai ser desafiado a falar sobre como transmitir o legado, a herança de ser anglicano de uma igreja que tem, sei lá, no mínimo 500 anos, no mínimo porque tem pré-reforma também, espalhada em todo o mundo. Então, quanta herança e quanto legado essa igreja tem? Como é que a gente vai passar esse baú de herança para as novas gerações? Mas não é isso que a gente vai ver hoje. Será que vai ser sobre eventos de louvor? Volta só mais um, Bia. A gente também pode pensar aqui, que vai ter culto, devocional e vida. Vai ter isso também no assunto, mas não é o foco de hoje, ok? A gente vai, sim, falar sobre isso, mas como de uma maneira bem sutil sobre o que são os eventos de louvor. Ou seja, um culto, ele tem uma característica, ele tem um objetivo, ele tem um modelo. E a gente não pode querer fazer tudo um culto.
e nem o inverso. Ou seja, o que a gente está fazendo agora é um estudo bíblico. Pode ser que a gente tenha louvor? Pode. Muito. Mas não é só sobre isso. Então tem características de eventos diferentes na igreja. A gente tem culto, a gente tem reunião de oração, a gente tem estudo bíblico, a gente tem salinha das crianças, a gente tem muitas coisas que a gente também precisaria debater, mas não é o caso ainda de hoje. Passa mais um. Pode passar mais um? A gente não vai falar especificamente sobre os âmbitos, porque isso também muda. Se eu tiver no meu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e oração. Aquele ambiente ali é um ambiente pessoal, individual. Então, tem algumas coisas que circundam aquilo ali. Eu tenho muito mais liberdade, porque está eu e Deus, porta fechada. Tem coisas que eu possa fazer ali que, se você estiver do lado, você vai me chamar de doido, né? Então, esse é um ambiente de louvor. Um segundo ambiente de louvor é um ambiente privado. Eu posso fazer um culto doméstico, um culto na minha casa. Ou eu posso fazer um culto para a minha família. Eu convido as pessoas para um aniversário meu e eu faço um culto só com a minha família. Ou eu posso fazer um batismo privado também. Existe essa possibilidade. E também tem o ambiente congregacional. Ou seja, quando eu venho aqui e eu abro essa porta chamando as pessoas da igreja ou para vir para cá, eu tenho que pensar numa coisa que abarque todo mundo. Não pode focar somente... Eu não posso me comunicar apenas com uma parcela do público. Então tem que ser uma coisa congregacional. Por exemplo, o culto ele tem que ser congregacional. Estou falando congregacional, não congregacionalista, certo? Congregacional no sentido de que quando você entra num culto, as pessoas que vão cantar, ou que vão orar, ou que vão falar, elas precisam se comunicar com o todo e chamar todas as pessoas presentes a participarem. Ok? É o coletivo que vai estar falando, mais importante. Não ainda é sobre isso. Isso aí são assuntos que a gente poderia fazer em outros momentos. Você tem aulas de liturgia, você tem estudos bíblicos, você tem livros, você tem palestras na internet. Isso é super interessante, mas ainda não é sobre isso que a gente vai falar. Mais um. Mais um de novo. Então, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai ver quais são os 7 princípios. Para que a gente entenda quais são os 7 princípios, eu coloquei uma frasezinha antes para fazer um pouco mais de noção, de clareza sobre o que a gente vai estudar. Então a gente vai dizer assim, princípios. O verdadeiro louvor é... O verdadeiro louvor é, número 1, ele é centrado em Deus. Ele é centrado em Deus. Eu quero 3 pessoas para abrir. Uma em Êxodo 20, 3 a 5. Outra em Apocalipse 22, 9. E uma outra em Eclesiastes 5. Eu já abri o de Êxodo. Êxodo 20, 3 a 5. O verdadeiro louvor, ele é centrado em Deus. Êxodo 20, do 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações. Ok, passei um pouquinho. Esse é o mais primordial e o mais claro de todos os trechos bíblicos que fala sobre adoração ou louvor. Lembremos sempre que louvor não é só cantar. Tudo que a gente faz pode ser louvor. Então, Deus requer a adoração exclusiva. Esse trecho diz que só se deve adorar a Deus. Somente a Deus. Não terás diante dele nenhuma outra divindade. É Deus e Deus. Todo louvor deve apontar então para Deus. Claro, rápido, eficiente. Tem que apontar para Deus. E num segundo momento ele diz:
não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás. É basicamente assim, eu posso produzir um louvor que seja para Deus, mas eu posso errar na maneira de fazer esse louvor. Deus está dizendo, você vai me adorar exclusivamente, mas você vai me adorar da maneira que eu quero. Ok? Não é do seu modo. Veja, para quem aqui que Moisés está dizendo esse trecho aqui, ou pelo menos para quem Moisés precisou dizer esse trecho? Quando ele subiu para falar com o Senhor e ele voltou, o povo estava adorando a Deus. Estava uma festa animadíssima. Eles tinham produzido um ambiente cultico fantástico. Eles tinham feito até uma escultura de ouro. Precisava de ouro, precisava de arte para fazer aquilo. E eles fizeram a ideia de um boi, um touro. A imagem de escultura era um touro. Por quê? Porque Deus é muito forte, ele tirou a gente do Egito. Então ele deve ser mais forte do que um touro. Uma ideia que traz de Deus é que ele é forte, como um touro é. Deus disse, eu não quero essa adoração. Eu não quero que você faça de mim nenhuma representação aqui na terra. Nada pode me representar aqui. E isso está no mesmo mandamento. Primeiro, não vai adorar a Deus, nenhum outro Deus senão o Deus de Israel, e vai adorá-lo também da maneira que ele requer. Ok? Então todo louvor deve ser centrado em Deus, que requer adoração exclusiva e da maneira que o agrada. Vamos confirmar isso mais uma vez, para não ficar só no texto bíblico. Apocalipse 22, 9. Quem abriu pode ler. Exatamente. A gente viu um trecho dos primeiros livros, agora do último. O último livro que encerra a Bíblia diz: adore a Deus. Adore a Deus. Agora o de Eclesiastes 5. Isso. Agora a gente viu uma lista de coisas que Deus não gosta durante o seu culto. De maneira generalizada, Deus não gosta de ser levado como menino. Se a gente diz que todos os domingos a gente vem aqui adorar a Deus e a gente vem de qualquer jeito, o que é que a gente está dizendo com as atitudes? Né? Que esse Deus não é tão forte, que Deus não merece tanto, que eu também não tenho muita consideração com esse Deus, e por aí vai, as aplicações são inúmeras. Então, uma das formas de adorar a Deus é com reverência, com adoração verdadeira. É a Ele, somente a Ele, da maneira que Ele requer, e a mais básica é com reverência. A mais básica. A mais básica. Vamos para um segundo. O verdadeiro louvor ele é baseado na palavra. Ora, se Deus diz que somente a Ele e da maneira dele, então Ele precisa explicar como. Ele explica. Ele explica. Deus trabalha pela palavra. Não existe uma forma diferente dessa de que Deus trabalhe. Veja, antes de toda a criação acontecer, o que foi que Ele fez? Ele falou.
Deus não precisava ter falado, mas ele quis demonstrar esse sinal para a gente. E que ele fala e as coisas acontecem. E aí, ao longo do tempo, ele vai dizendo que cada etapa da criação deve ser feita e as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Depois ele sobe, ele chama Moisés para subir o monte com ele, e lá no monte ele escreve palavras para que as coisas aconteçam através da sua palavra. E assim ele foi completando todos os livros bíblicos. Então a gente tem escrito a palavra de Deus. Então a gente já não tem mais nem aquela desculpa de eu não sei, nem tenho como saber. Porque a gente já tem tudo aqui há 2000 anos completinho. A gente está mais avançado do que todo mundo que a gente já viu e leu na Bíblia. E a gente só precisa olhar para a Bíblia para entender como é que a gente deve agradar a Deus. Mas o método que Deus trabalha é pela palavra. Pela palavra. Ela dita como tudo deve ser feito. Por isso que a gente precisa sempre ter uma postura de eu vou ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, pregar a palavra e experimentar a palavra e servir a palavra e o que mais for a palavra. Quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais as coisas vão ser modificadas na nossa vida para o melhor. E isso é louvor. Ler, orar, cantar, pregar, ensinar, experimentar, servir, tudo isso é louvor. Vamos olhar e experimentar também no sentido da mesa do Senhor, dos sacramentos. A gente também faz, a gente não entende o porquê do batismo muitas vezes, a gente não tem como entender o todo daquilo, mas a gente faz, a gente experimenta e a gente é transformado. Então vamos confirmar isso. Romanos 1,16, uma pessoa. Só o 16, isso. Isso. Ou seja, o poder de Deus é o Evangelho. Tá claro. Esse é o poder de Deus. Deus trabalha pela palavra, pelo Evangelho, e esse é o poder de Deus. Então, quando você diz que você quer ver o poder e a glória de Deus, você está pedindo para quê? Para ver o Evangelho transformar vidas. Nada mais do que isso. O que for diferente disso, ou são coisas menores para chegar a esse ponto, ou eu não sei o que são. E pode ser uma coisa que destoe também, né? Do que é Evangelho. E aí a gente não quer isso. A gente precisa alinhar o nosso pedido à palavra do Senhor. Por isso que é tão perigoso a gente dizer assim, eu sonhei, eu entendi, eu ouvi. E eu não estou querendo dizer com isso que eu estou desacreditando de toda coisa. Que você sonhou, ouviu e ouviu. Mas é preciso estar alinhado na palavra. Porque senão, ou é um engano da pessoa, ou é um engano do inimigo. Ok? Segundo texto, Lucas 4:43. Isso. Quem é que disse isso aí? Jesus Cristo. O Deus Criador de todas as coisas, que começou tudo lá dizendo o que as coisas deveriam ser feitas. Aquele que era no princípio o verbo, a palavra que ditava todas as coisas. Agora ele vem e ele prega uma coisa diferente. Não, ele prega a palavra. Ele prega a palavra. Ele diz, é preciso que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Também as outras cidades e por aí vai. Ou seja, Jesus Cristo entendeu que ele precisava pregar o evangelho. O que é que a gente precisa hoje? Pregar o evangelho. A gente precisa botar o menino na escola boa? Sim, precisa. Mas o que é mais importante? O evangelho ou uma escola boa? O evangelho. Porque o que muda, o que salva, o que transforma, o que é o poder de Deus é o evangelho. Seu filho pode estar
alinhado com as melhores escolas do mundo. Se ele não for uma má pessoa, você só está dando arma para situações perigosas. É isso. O que é que o ser humano faz sem evangelho? Fica mal, fica arrogante, fica buscando o que não é de Deus. Mas ele pode ser da escola mais fraquinha. Se ele tiver o evangelho, vai ser transformador. Não só na vida dele, como na vida da comunidade que ele esteja envolvido. Então isso é importante, todas as coisas são importantes, mas tudo abaixo do evangelho, porque é como a gente vai viver a nossa vida. Terceiro texto, Romanos 10. Isso. Então a gente vive para pregar o evangelho. E os nossos pés são bonitos quando a gente sai de casa para pregar o evangelho. Enfim, esse é o nosso grande valor, essa é a nossa grande missão. Pregar a palavra do Senhor. Segundo Timóteo. É por isso que os pastores são tão repetitivos, são tão cansativos, mas eles não devem nunca parar de pregar o evangelho. E é explicar, reexplicar, aplicar, viver, repetir, aconselhar, ensinar, falar, ler, cantar, buscar. Isso aqui está em desacordo, vamos colocar isso aqui em acordo. É uma postura que a gente tem, porque Paulo está dizendo assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, para que você faça isso. Nunca pare de fazer isso, porque isso é dizer como as pessoas vão louvar a Deus. Se elas não souberem, como é que elas vão louvar? Se elas não conhecerem a Deus, como é que elas vão adorá-lo? Se elas não souberem a palavra, como é que elas vão saber qual é o meio correto disso? Tem muita gente hoje dentro da igreja, mas como as redes sociais e como a vida tem mostrado que tem gente de igreja de tudo quanto é jeito, tudo quanto é opinião. Será que está todo mundo certo? Que abarca todas essas opiniões, ideias muitas vezes bem contraditórias? Eu acho que não. Como é que a gente vai tirar o sal do novis fora? Lendo a palavra. Então, veja que o louvor verdadeiro, ele é baseado na palavra. Ele não pode ser baseado em visão. Quem quer que tenha visto, se você viu, foi um recado para você. Se você não viu, você tem a palavra. Se você viu, o recado foi para você, mesmo assim ele está abaixo da palavra. Viva a palavra. E isso o povo diz que tem visão em tudo quanto é lugar. Mas a gente precisa ouvir a palavra, porque Deus trabalha pela palavra. O verdadeiro louvor é focado em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O não é um, a verdade não é uma. Ele é o principal, ele é o caminho. Vai ter outra pessoa muitas vezes dizendo que o caminho é por lá, para você dar uma voltinha, pode ser que sim. Mas qual é o caminho? Jesus Cristo. Quem é o mediador? Jesus Cristo. Tem outro que tem um nome acima dele? Não. Quem é que a gente chama de Senhor? Só tem duas personalidades, ou duas pessoas na Bíblia toda que a gente chama de Senhor. Quem são? Deus, no Velho Testamento, que está a letrona lá em caixa alta, em maiúsculo, Senhor. E depois no Novo Testamento tem Jesus, o Senhor. Ponto. Fim. Jesus é a imagem de Deus para reconciliar a humanidade. Jesus é o plano. Lá do Gênesis, lá do iniciozinho. Caiu, Adão e Eva caíram. Ali já tem o Evangelho. Eu vou mandar um descendente seu, Maria, e ele vai pisar a cabeça da serpente. Está se referindo a Jesus. Já é o Evangelho ali, para a salvação.
Os filhos de Adão e Eva já escutaram o evangelho dessa maneira. Tanto é que quando Eva tem um dos seus filhos, o que é que ela diz? Esse é o varão que o Senhor falou. Ela já pensava que já era aquele primeiro filho da barriga dela, que era a salvação, e não era. Era Caim. Mas ela já entendeu na esperança de é esse que vai nos salvar e vai nos trazer de volta para o paraíso. Ela teve que esperar um pouquinho. Mas ele veio. Mas ele veio, graças a Deus. Então ele é a imagem de Deus para reconciliar. Não é nenhum outro. Jesus é quem vem para reconciliar. Ele foi quem morreu, ele foi quem fez o que fez antes, porque ele existe antes dele ter aparecido como Jesus, ele já era o Cristo, já era o Verbo. Ele vem, desce à terra encarnado, cumpre a sua missão também dessa maneira, morre, retorna aos céus ressurreto, está lá sentado nos céus à destra de Deus, julgando tudo, esperando o momento certo de vir buscar a gente. Ele é a figura principal. E ele deve ser adorado e obedecido. Vamos checar isso? João 20, 28 e outra pessoa, Colossenses 1, 15 a 20. João 20, 28. Isso, 20, 28. Respondeu-lhe Tomé: no centrado em Deus, que ele não divide a glória dele com ninguém. Então Jesus é Deus. Então o louvor precisa ser centrado em Deus, baseado na palavra e focado em Cristo. É muito estranho você ir numa igreja e você entrar num lugar que se chama culto de uma igreja, participar desse evento e não ser citado em nenhum momento Jesus Cristo. Eu já vivi isso. Eu fui no culto para ser abençoado, para comer o pão do céu. Não teve a Eucaristia. É um erro. Faltou Deus de uma maneira. E na pregação não teve Deus. Eu comentei com o Juliano. Amor, a gente entrou nessa igreja. Teve cânticos do Espírito Santo. Teve citações bíblicas do Velho Testamento. Teve citações de pessoas famosas. Falando em Jesus Cristo. Como é que é isso? Como é que se chegou no Deus verdadeiro? Qual a diferença entre esse Deus que estava se conversando, falando lá, com o Deus das outras religiões? Todos eles chamam Deus. A pessoa que está lá numa outra religião vai dizer, eu estou adorando a Deus. Qual é a diferença? Como é que a gente sabe que é diferente, que é igual? Quando você diz, Deus lhe abençoe, nem sempre a pessoa está entendendo o Deus de Israel, nem sempre está entendendo o Deus Jesus Cristo. E é por isso, já perceberam que todo culto no domingo, como é que a gente começa? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esse culto aqui é ao Deus Trindade Santíssima. É ao Deus de Isaac e de Jacó, lá do Velho Testamento, que se revelou em Jesus Cristo como segunda pessoa e depois em Espírito Santo como terceira pessoa. A gente precisa deixar isso claro, que é esse Deus que a gente está se comunicando. Né? A gente precisa já. E isso já vai fazer uma grande diferença na vida da gente. Só em a gente saber que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já muda completamente muitas coisas. Próximo texto, Colossenses 1, 15, 16.
Pode seguir mais um pouquinho, Débora, por favor. Ok. A gente podia seguir. Eram mais especificações de Jesus Cristo. Mas aí a gente já viu quem é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então Jesus Cristo é o Deus criador também. A gente pode pensar nisso também. Ele é o Deus criador. Ou seja, sempre existiu, em todo o Velho Testamento sempre existiu Jesus Cristo. Ele estava sendo adorado lá, em algum momento. Ok? Então o louvor precisa ser centrado em Deus, baseado na palavra, focado em Cristo. O louvor verdadeiro também é através do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: todo ser que respira, mas essa ordenança é para todo mundo. Mas todo mundo consegue fazer isso? Alguns conseguem, outros não. Alguns até pensam que podem conseguir, até vêm à igreja, até cantam junto. Mas eles estão adorando verdadeiramente? Olha os outros passos. Será que eles estão vindo para cá com a centralidade em Deus, baseados na palavra, focados em Jesus Cristo? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o que é que a gente está querendo dizer? Que para uma pessoa ter o seu louvor aceito diante de Deus, ela precisa ser regenerada pelo Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. A participação no louvor do Espírito Santo, ela é regenerando você, convertendo seu coração, para que assim você entenda a que Deus você está seguindo. E espiritualmente, você tem que louvar espiritualmente, com sentimento, com todas as suas forças, com o seu intelecto, com a sua vida, porque o seu espírito, nós somos espírito. A gente tem um corpo, mas a gente é espírito. E aí, a gente precisa louvar a Deus espiritualmente. Deus regenera pelo Espírito Santo e assim algumas pessoas conseguem fazer isso. Eu não tenho como perceber quem é que faz isso. Nem devo, eu tenho que estar preocupado com a minha vida. Porque cada um vai responder espiritualmente um por um. Mas eu sei que aqueles que conseguem fazer o louvor, eles são regenerados pelo Espírito Santo. Simples. E só assim se pode ser aceito como adorador. Ok? Então o verdadeiro louvor a Deus, ele precisa ser em espírito, não só do seu espírito para com Deus, mas também do Espírito de Deus para com você. Essa é uma ação muito bonita de Deus, porque ela pega pessoas que não são conscientes, que odeiam a Deus, que são inimigos de Deus. Ah, mas eu sempre fui para a igreja. Ok, você pode ter frequentado bastante tempo, mas teve um momento que você sentiu temor a Deus, que você sentiu amor a Deus. Isso faz toda a diferença. Foi nesse exato momento que a gente não sabe muitas vezes dizer quando exatamente, mas se a gente sente amor e respeito por Deus no coração, já é um ótimo sinal. Vamos checar Efésios 2, 1 a 10. Esse pode deixar que eu leio, porque esse é um pouquinho mais comprido. Romanos 6, de 1 a 14 e João 4, 21 a 24. A gente até leu já o de João. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos céus, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí já está o resumão que aconteceu. Esse é o resumão. Antes da fundação do mundo, em Jesus Cristo, por amor, por misericórdia, para as boas obras, e Ele já nos ressuscitou. Ele já nos ressuscitou. A gente ainda está vivendo esse tempo aqui agora, a gente ainda vai morrer, mas a gente já morreu e já ressuscitou para Ele, e a gente já está lá no céu salvo. Já está tudo garantido pelo Espírito Santo. Então, toda vez que você lê algum trecho do Apocalipse, sinta-se naquela cena. Aquela pintura, você está lá dentro. É uma visão do teu futuro, aquilo ali. Romanos 6, 1, 14. Isso. Ficou uma partezinha fora do sermão de domingo, que a gente só tem 30, 40 minutos para fazer, mas tinha tanta coisa bonita naquele texto ainda que respingou para hoje. Durante a devocional da semana eu li um trechozinho também sobre Agostinho que dizia assim, ele citava Moisés dizendo que quando Deus estava descendo e Moisés disse, eu quero ver a Deus, ele disse, você não aguenta me ver, se você me ver de face a face você vai morrer. Se esconda atrás daquela pedra que eu vou passar. Quando você passar, você vai ver a minha glória. E você não morrerá. E aí, ele viu a glória de Deus passando por aquilo ali, por aquele trecho. E quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Sem ter visto o próprio Deus em sua completude. Mas ele não foi morto. Aquilo ali era um sinal, porque o monte, o morro, estava pegando fogo. Enquanto ele estava conversando com Deus lá em cima, mesmo sem ver a face de Deus, os animais que estavam passando no morro, que chegavam, que pisavam em cima, caíam morto. E Moisés lá em cima com ele não era morto. E aí? Teve gente que foi tentar segurar a arca que estava caindo, mas Deus disse, não segure a arca, não pega a arca se não for do seu cargo. E a pessoa, na melhor das intenções, foi lá e segurou a arca caindo
do carro de boi, quando segurou, buf, morreu. Todas as pessoas que se encontram com Deus, elas morrem. Todas. Umas são aniquiladas. E outras morrem para os delitos e pecados. É impossível chegar diante de Deus e não morrer. Só que uns, pela graça, chegam diante de Deus e dizem assim: eu não quero mais pecar. Deus é tão bom, Deus é tão bonito, que eu quero viver isso aqui eternamente. E aí começa a se matar. Matar no bom sentido, né? Dizer assim: não, eu quero fazer isso, eu sinto o desejo de fazer isso, mas eu não vou fazer. Porque tem coisa melhor para viver. Tem gente que diz assim: a igreja anglicana ela é muito liberal. Você pode fazer tudo naquela igreja. Pode fazer tudo. Você até pode, não deve. Ninguém vai ficar olhando o que você está fazendo. Mas, quando foi que algum pastor subiu aqui no púlpito mandando você pecar? Dizendo que você podia beber até cair. Teve algum pastor que disse isso? Eu disse. E pode, sei lá, frequentar determinados ambientes ultra pecaminosos, onde tem músicas, ações, pessoas, todos envolvidos com pecado, e você vai passar por aquele ambiente, vai se divertir por aquele ambiente, e você não vai ser contaminado. Algum pastor já pregou isso aqui? Nunca, né? Eu só estou aqui há 8 anos quase. Eles que estão um pouquinho mais e respondam. Eu acho que nunca. Eu acho que nunca. As pessoas fazem porque elas querem. Porque elas querem. Mas não vem dizer que a igreja anglicana pode tudo. Talvez em algum lugar, na Inglaterra principalmente, ou nos Estados Unidos, em algumas paróquias, pode ser que eles sejam bem liberais mesmo. Mas na sua maioria, não é não. A gente tenta ensinar a palavra e a gente se aproximando de Deus, o que é que acontece? A gente morre por os nossos delitos, pecados, naturalmente. Eu não preciso nunca dizer para você o que você deve fazer no seu dia a dia. Você lê a palavra, se enche dela e você decide. Você decide. Então, o louvor verdadeiro, ele precisa ser centrado em, baseado, focado em, através do, exatamente. João 4, 21 a 24. Os verdadeiros adoradores é o que o Senhor procura. Tem uma multidão ao redor que pode não ser adorador. Mas o que ele procura são os verdadeiros adoradores. E quais são esses? São aqueles que sabem que apesar do lugar, apesar da igreja, apesar da circunstância financeira, emocional, psicológica, apesar de tudo isso, eles adoram em espírito e em verdade. Essas duas palavras são às vezes são confundidas. Quando diz em espírito, a gente já viu que é regenerados pelo Espírito, espiritualmente respondendo a Deus. E em verdade, baseado na palavra, a verdade. Não é dizendo que é de sinceridade do seu coração, tem que ser, mas está incluso no Espírito. É espiritualmente, verdadeiramente, do seu Espírito com o Espírito de Deus. E pela verdade da palavra. Porque se a gente confundir isso, a gente vai dizer que no Espírito a gente pode fazer qualquer coisa, quando a gente não pode. A gente, por exemplo, pode dizer que a gente tem Espírito Santo e a gente dizer outro nome que é Senhor, sem ser o nome de Jesus Cristo. Não, foi Paulo que disse isso. E tinha gente na igreja de Corinto que estava dizendo isso. Estava tão cheio do Espírito Santo que dizia que Jesus era outra coisa que não era Deus. Quem era que estava certo? Quem estava dizendo que Jesus Cristo era Deus. Palavra. Então o Espírito não se contradiz com a palavra, mas eles são unidos.
Próximo, o verdadeiro louvor o verdadeiro louvor gera edificação. Nada mais natural. Você chegar perto de Deus e você ser alimentado do Supremo e fonte de todo bem, e você vai ficar como? Você vai ser influenciado, você vai ser alimentado, você vai ter vida gerada em você do nada, e isso vai modificar a vida da gente. Quantas vezes a gente... Aliás, por que é que tem gente que olha para a Bíblia, lê, relê, e só vê problema, só vê que não consegue acreditar, que livro ridículo, e eu não quero esse livro, eu vou combater esse livro, e eu vou estudar esse livro agora para combater, e eu vou pegar esse livro agora e eu vou escorraçar, jogar no lixo, rasgar a página, tocar fogo. E tem gente que quando lê, pode estar na fossa e acha vida nesse livro. Não é verdade? A gente é assim, a gente lê a palavra e a gente fica mais forte, porque naturalmente vai gerar edificação na gente o louvor. O louvor como um todo, não é cantar a música somente. Todo louvor a Deus vai fazer diferença. Se a gente levantar todos os dias de manhã, em vez de a gente começar já focando no problema, a gente ser assim, Deus é bom, Deus está comigo, e eu quero entregar esse dia para Ele de gratidão, isso daí é louvor a Deus. Isso vai fazer diferença na vida da gente. A gente pode muitas vezes nem dizer, mas só sentir isso. Deus está comigo. Vai fazer diferença. Porque é louvor também. Somos elevados ao aprimoramento em virtudes também. Deus apontou algumas virtudes e Ele quer que a gente seja assim. Eu ainda quero fazer algum estudo, pelo menos para mim, quero ter um tempinho para dizer assim, eu quero estudar as virtudes bíblicas. Não conheço todas, não me debrucei sobre elas e preciso fazer esse devocional. E aí, uma das que eu conheço é fortaleza espiritual. Eu sou uma pessoa fraca. Eu sinto medo. Eu me desencorajo facilmente. Eu sou covarde diante de algumas situações, porque eu sei que eu vou enfrentar uma pressão social. Eu tenho as limitações de conhecimento minha, mas eu preciso ser forte. Não é bom ser forte. É bom. Não é bom ter a casca grossa, como o povo diz, porque a gente enfrenta as coisas, a gente cumpre o que a gente promete, a gente termina os nossos planos, a gente abençoa vidas, a gente suporta o sofrimento com uma tranquilidade maior. Isso tudo é a virtude da fortaleza. Essa daí, pelo menos, eu estudei. Essa eu sei mais ou menos explicar. As outras eu ainda vou descobrir. Mas nós somos elevados só em saber o que é a virtude da fortaleza. E Deus nos ensinou, porque Ele é forte. E assim a gente se torna forte. E a gente é edificado. Agora imagine a gente entrar numa igreja que alinha todo o seu louvor, o seu momento de culto, com esses 5, a gente só viu 5, não foi até agora? Esses 5 princípios. A gente vai ser edificado o quê? Quilos. E a gente já sente isso no dia a dia. Eu tenho plena certeza. E não acontece nada de elaboradíssimo, de espetacular, marqueteiro aqui. De maneira geral, o que a gente faz aqui no domingo é repetitivo, sem muita novidade. Tem muita coisa que acontece aqui novo, uma vez ou outra que modifica. Mas eu duvido a gente não ter saído daqui um domingo sem ter sido edificado. Eu duvido. Eu duvido. Até que alcancemos a unidade da fé e da sabedoria do Filho de Deus, de um homem maduro. Deus quer que a gente seja maduro, que a gente chegue ao nível de Jesus Cristo. A gente não vai conseguir agora, mas um dia a gente vai conseguir na glória. E a gente já começa tentando de agora, já começa a ser limpado agora. Mas uma coisa que é interessante é que você não veio para cá, ou eu não vim para cá, para a gente ficar mais forte, fortaleza, virtude da fortaleza, para a gente mesmo se sentir forte e dizer, eu sou forte. Mas a gente veio para ter unidade da fé. Eu sou forte, se é que eu sou forte, me tornei forte, para tornar você forte. Para compartilhar essa fortaleza com você e você também ser aprimorado, até que a gente chegue na unidade da fé, que é a maturidade em Jesus Cristo. Para que a gente junto chegue ao padrão. Isso é belíssimo. Gera edificação pessoal e gera também edificação coletiva. Fantástico.
Esse é o louvor a Deus. Efésios 4, 11 a 13 e 1 Coríntios 14. Leia de 1 Coríntios. A postura do nosso louvor é todos. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa é a postura. A gente sabe que vai ter o joio e o trigo, mas ninguém solta a mão de ninguém. Vamos trabalhar junto, porque eu não tenho condição de separar o joio do trigo. Então, para mim, todo mundo é trigo. Eu, como pastor, eu tenho que pensar que todo mundo é trigo. Eu não cometer nenhuma injustiça. Né? E assim eu tenho que trabalhar, lutando, tentando, tente mais uma vez, tente mais uma vez, tente mais uma vez, porque ele é trigo, porque ele é trigo, porque ele é trigo, porque ele é trigo. Mesmo que ele não seja trigo, para que todo mundo chegue na unidade do Espírito Santo. E aí o trecho também diz, uns para pastores, outros para mestres. Não tem uma... Ninguém é melhor do que ninguém aqui. A gente até comentou isso domingo. Ninguém é melhor. Um pastor não é melhor do que a pessoa que ensina na salinha das crianças ou a pessoa que recebe ali na porta. A gente tem tarefas diferentes, cargos diferentes, responsabilidades diferentes. A responsabilidade pesa, é verdade. Mas não tem nada de Ítalo é melhor do que ninguém aqui. Ítalo só está num cargo. E esse cargo exige mais de Ítalo. E aqueles que são mais dados serão mais cobrados. Então, se Ítalo foi dado alguma capacidade além, eu vou ser cobrado. Não estou fazendo porque eu sou bonzinho, não, porque eu sou cobrado. Coisas serão cobradas de mim. Ao passo que aquele irmão que tem menos condição, e eu não estou colocando isso numa comparação, mas aquele que faz um serviço diferente, que para muitos seja um serviço menor, ele está fazendo de acordo com o que Deus cobra dele. Ele não é melhor, mas ele contribui no todo. Ele contribui no todo. Todo mundo é importante, porque toda parte do corpo ela é importante. Pode o corpo ficar bem se você bate o dedinho no pé da mesa? Não, por causa do dedinho todo o corpo sofre. Efésios é quem diz isso. Então todo o corpo sofre, todo o corpo fica feliz junto com Deus. Próximo texto foi o que eu disse que lendo. Foi 1 Coríntios 14, 26 a 40. Que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis, tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Esse é o resumão do que a gente vai ler adiante. Tudo seja feito para edificação. Se eu estou aqui no culto e a gente vai ler uma passagem bíblica e eu leio em inglês, vai haver edificação. Se vocês fossem uma congregação de pessoas que todos falam inglês bem, haveria edificação. Se não, não tem para que eu fazer isso, porque não está gerando edificação. Então a gente muitas vezes pode se colocar no lugar ou como atrapalhos da edificação dos outros. E a gente precisa sempre tirar esse atrapalho também. Se fiscalizar para que a gente não atrapalhe. Ok? E aí ele fala todas as coisas que aconteciam no culto lá de Corinto. No caso de alguém falar em alguma outra língua que não seja mais do que 2, quando muito 3, e isto sucessivamente, cada um na sua vez, questão de ordem. E haja quem interprete, não é só falar e pronto. Precisa alguém para traduzir isso. Precisa gerar edificação. Mas não havendo intérprete, fique calado. Fim. É isso. Na melhor das hipóteses, falando consigo mesmo, com Deus. Bom, isso. Porque todo mundo tem que ser edificado.
Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação, a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Não de ordem de novo. Etiqueta, um fala, outro escuta. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Todos. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E assim ele vai discorrendo, e o resumo disso aí é: tudo seja feito com ordem e com decência. Ok? A edificação, ela precisa ser feita com ordem e com decência, senão vira uma bagunça, não há edificação. Ok? Nada de coisas esdrúxulas, por favor, porque só vai gerar situação esdrúxula. Não vai fazer nada mais do que isso. E o poder da nossa vida vem do Evangelho, que é claro, é inteligente, tem sentimento, tem espírito, tem tudo. Ok? Então, vamos lá. Centrado em Deus, o louvor verdadeiro ele é centrado em Deus, ele é baseado, focado, através, gera. Esqueci de algum? Então vamos para o próximo. Ele é cotidiano. Ele é cotidiano. Existem algumas ideias de religião que você vem, cumpre aquele ritual, mexe com o sobrenatural, sai dali com algum poder para fazer alguma coisa e sai e vai viver tua vida. Não há pecados nessas religiões. Não há E elas dizem claramente assim: não há pecados, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que você tem que fazer é vir aqui, fazer tua oferenda, pagar o teu culto e o que ele te pedir naquele momento você faz. O resto você está livre. Mas toda liberdade sem limite, ela é prisão. Isso aí não é bíblico, não é versículo não. Toda liberdade excessa ou... Como foi que eu disse a primeira vez? Liberdade sem limite é prisão. Isso não é um versículo bíblico, mas ele é um bom princípio. A gente precisa de limites. Todo mundo precisa de limites. E aí, a gente não vem adorar a Deus somente nesse momento de culto. A gente vem, bate o ponto e sai e vive. A gente não vai ser abençoado. A gente precisa trazer esse louvor para o cotidiano. Então quer dizer que o culto do domingo é só um mero acaso que eu tenho que viver todos os dias? Não. Você tem que vir no domingo. O domingo é o básico de todo crente. É o básico. Você não vem todo domingo, você não está cumprindo o básico. Ok? Porque desde o Velho Testamento, todo o povo de Deus ia para o sétimo dia. No sétimo dia da semana. Melhor, no sábado, ia lá cumprir o seu culto. Isso era rotina. E durante o dia, os outros dias? Fazia as atividades devocionais, fazia suas leituras, cantava os seus louvores, fazia as adorações, servia ao próximo com amor, visitava as viúvas, ajudava os órfãos, e é isso aí. Esse é o ponto principal. Então, é o cotidiano, é o todo que também tem partes separadas. Deus requer engajamento total nessa missão. Tem uma coisa que faz uma diferença muito grande na minha vida. Quando o pastor Fábio diz assim, você vai pregar tal dia. Antes dele dizer isso, pronto, eu não sei qual é o próximo domingo que eu vou pregar. A escala ainda não chegou para mim. Então eu estou livre. Em março, ele já sabe ali, ele ainda não soltou, mas ele vai soltar. Eu estou fazendo meus devocionais livres. Liberdade demais. Liberdade demais. Então eu tenho um livrinho que eu estou fazendo devocional nos pais da igreja, eu também faço umas leituras bíblicas, mas aí é solto demais. Mas quando o pastor Fábio diz assim, você vai pregar dia tal, aí eu corro, abro a Bíblia, vou lá o texto, eu já fico, remoendo ali no... Aí eu estou dirigindo estrada, que eu pego muita estrada, e na estrada eu já estou pensando, poxa, esse texto fala aquilo, fala aquilo. Eu estou ali remoendo, e a palavra só me abençoando. Aí eu chego em sala de aula, começo a dar aula e tal, daqui a pouco, intervalo. Quando eu sento, alguém fala alguma coisa perto de mim, faz conexão com aquilo que eu li do Evangelho. Palavra ouvir assim, faz a diferença a gente ter um cargo, a gente ter uma tarefa, a gente ter um compromisso cotidiano.
faz diferença. E a minha vida é melhor quando eu tenho esse ponto para onde eu vou. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Não é de mim, mas é da palavra do Senhor. Então isso só volta para mim como uma vergonha. Por que eu não faço uma coisa disciplinada, mesmo quando eu não vou pregar? Eu estou expondo meus pecados aqui, certo? Confesso. Então, ele precisa ser cotidiano. O verdadeiro louvor a Deus, ele é cotidiano. Vamos lá de novo. Centrado, baseado, focado, através, gera e é cotidiano. Mais um. Eu acho que eu pulei alguém, não pulei não. Conta aí. 2, 3, 4, 5. Tá certo, né? É isso mesmo. Tá certo. O principal de tudo, e eu deixei agora no sétimo, o que é louvor então? Para a gente não sair daqui dizendo assim, eu não queria fazer esse estudo, essa palestra, dizendo assim, louvor é isso, tem essas características. Agora vamos sair daí, bota no YouTube e vamos começar a cortar todos os cânticos. Vamos começar a dizer que tal cantor não presta, tal autor não presta, e sair com a espada só tome em todo mundo. Não é isso. O louvor, ele é tudo isso que a gente viu. Se a gente pegar um ou dois pontos somente, a gente faz um louvor verdadeiro, a gente faz um louvor meio capenga. Então tem que ser tudo isso. Quanto mais próximo do tudo a gente conseguir, vai ser melhor para a gente. A gente pode ter músicas que só tenham 3 pontos. Ela vai ser boa? Vai gerar muita coisa. Mas se ela tiver os 6 pontos anteriores, fantástico. Então a gente vai colocar agora não só as músicas, mas a nossa vida, esses 7 todos. Porque o basicão de todos é o louvor verdadeiro. Ela é a resposta humana a quem Deus é e ao que Ele faz. Sentiu aquele sentimento de adoração? Tudo que você fizer de acordo com isso, ele já é louvor a Deus. É louvor a Deus. Seja cantar uma música, seja fazer uma oração, seja ajudar uma pessoa que está necessitada, seja se calar diante de algumas situações que a gente precisa se calar, seja abrir a boca em algumas situações porque a gente também precisa falar, seja arregaçar mangas e dizer, eu não vou acordar tarde hoje, eu vou acordar cedo para fazer isso, servir minha família, servir minha igreja. Tudo isso é louvor. Louvor é a resposta a tudo que Deus é e ao que Ele faz. Ok? Então vamos buscar isso na nossa vida, porque o maior beneficiado vai ser a gente. Deus continua sendo todo feliz, todo bom, todo perfeito. E quando a gente adora, a gente é beneficiado. Vamos abrir agora 5 minutos para a pergunta. Se eu souber, ok. Se eu não souber, eu passo para o pastor Fábio, pastor Jaelson. Pode perguntar. Tem alguma coisa do culto no domingo que acontece que você não entende por quê, nem para quê, nem para onde vai? Esse é o momento. Pode ser feito. Eu vou fazer igual o pastor Emanuel. Eu sou fã do pastor Emanuel. Quando ele diz assim, agora todo mundo vai fazer uma pergunta. Não vai fazer uma resposta, vai fazer uma pergunta. Que aí todo mundo vai querer fazer uma pergunta boa e vai ter que refletir sobre tudo e vai produzir alguma coisa e vai me dar uma resposta já na pergunta. Nádia. Instrumento realmente. Não, não tem. Sim. Instrumento é pecador.
Não é, né? O instrumento é um instrumento. Vai fazer aquilo que a física reproduz. Aí o bom. Ah, tá, refazer a pergunta. Ela perguntou se existe algum instrumento ou ritmo que seja inadequado para a igreja, para louvor. Vamos lá. É bom que a gente trabalhe com princípios hoje. A gente vai se fazer perguntas. Essa batida está me levando a quê? A querer, por lembrança de algum passado meu, ela está me lembrando o quê? Está me fazendo o quê? Tá colaborando com o meu louvor ou não? Aí a gente faz essa pergunta, a gente mesmo responde pra gente. Porque também hoje em dia a gente tem muita variedade. A gente não pode sair julgando as pessoas. Porque tem gente que viveu uma vida toda atolada em determinadas situações. E eu não posso dizer que aquele louvor que já está conversando com aquela cultura dele não está gerando isso tudo que eu não tenho como chegar até isso para dizer. Mas a gente precisa pensar que o louvor ele precisa edificar todo mundo. Por exemplo, tem ritmos que eu escuto na minha casa, quando eu boto no YouTube, que eu nunca vou compartilhar com vocês. É porque ele é pecador? Não. É porque ele está num estilo que eu sei que não vai comunicar com você, ou que ele vai trazer algumas coisas a você de alguma outra igreja que você veio. É muito específico para eu estar querendo colocar num culto para todo mundo. Isso é uma coisa minha, né? Mas não tem nenhuma regra que diga assim, forró não pode, rock não pode e música clássica pode. Não tem essa regra, mas tem os princípios que a gente vai tomar conta desses princípios aí para que a gente consiga. Tem ordem, tem decência nessa batida, tem ordem, tem decência na dança das pessoas, se é que elas estão dançando. Dançar é uma coisa de ordem e decência. As perguntas vão sendo respondidas por a gente mesmo e a gente vai regulando também, né? Só por questão de tá, Gabizinha? Oberlândia. Tudo vem de um princípio sobre o que é culto. Quando a gente vem no domingo para um lugar, para um evento chamado culto, a gente está vindo para um encontro de Deus com o seu povo. Essa é uma ideia mais solene, porque isso é uma responsabilidade muito grande. A gente precisa vir como povo diante do seu Deus e Deus vem diante do seu povo. Esse é o momento máximo que ele é o exemplo do céu. Ele precisa ser realmente muito solene. Lembra que a gente viu em alguns textos que fosse com reverência, com ordem, com seriedade. Deus não quer determinado jeito, Deus quer determinada postura. Então tudo isso vem daí. Então precisa ter esses princípios aí. Mas a gente pode ser respeitoso e demonstrar alegria também. A gente pode. Tudo é da dosagem. Não é só a igreja católica, não. A igreja anglicana, toda igreja pensa isso. Sempre tem uma ala bem conservadora e uma ala bem liberal, que geralmente brigam entre si para dizer quem é que está certo. Quando na verdade não deveria estar brigando. Deveria estar dizendo assim, os mais novos olharem por mais velhos e dizerem assim, o que é que eu posso ceder para que a minha mensagem não se torne acima dos mais velhos? Para que seja bom para mim e para ele. E o mais velho também precisa olhar para o mais novo, mais conservador e dizer o que é que eu posso dar um passo atrás para que abençoe também eles, para que essa herança não se perca e ele consiga entender. É equilíbrio, é amor, para que todo mundo, no amor e no vínculo da fé, se chegue na maturidade de Cristo. Não tem uma regra, né? Tem, na Bíblia não tem essa regra. É só questão de costume mesmo que a gente fica procurando. Mas a solenidade deve existir. Seja com qualquer forma de culto, em qualquer igreja, qualquer cor de parede, tem que haver reverência, solenidade.
Pode ter bagunça. Gabizinho. Gabizinha já ia perguntar sobre questão de roupa de culto, mas ela já entendeu que em alguma resposta minha já respondeu. Mas eu vou falar assim mesmo. Bem rápido. Volta à questão do princípio. O louvor não é somente a música. O louvor é centrado em Deus para a edificação do coletivo. A sua roupa vem para colaborar com o seu irmão ou vem para tentar o seu irmão. Isso aí é para homens e mulheres refletirem e se adequarem, né? Eu gosto das roupas que a gente veste aqui, porque é uma roupa que você vai achar brega, vai achar formal, vai achar pra que isso? Uma coisa você não vai olhar pra mim, vai sentir. Você não vai sentir se tentar. Por alguma parte do corpo, por algum jeito, por alguma coisa, porque é uma roupa que desmodela tudo e apaga tudo, que tem toda uma simbologia religiosa. Isso eu acho muito bom. Se uma mulher, vou só traduzir no microfone. Se Maria ou Jesus Cristo, no caso de homem e mulher, pedisse uma roupa emprestada no seu guarda-roupa, você tinha uma roupa para emprestar para Jesus? Você tinha uma roupa para emprestar a Maria? Ou era muito escandaloso para Maria usar aquela roupa? É uma ótima analogia e pensamento. Mais alguém? Marco, tá certo. Para me testar. É uma pena que com o tempo as pessoas começaram a pensar dessa maneira. Eu já vi algum absurdo do tipo, vamos fazer uma liturgia, aí faz assim, a equipe louvor faz, não, vamos cantar esse aqui para que é adoração, aí parece que a adoração é mais envolvente, aí as pessoas ficam mais emocionadas, aí depois a gente canta mais alegrinha porque a adoração já foi muito down, aí agora a gente faz uma alegrinha que é para poder, e não é assim. Tudo tem que corroborar com a mensagem do domingo. Veja, tem isso explícito na Bíblia? Não. Isso não é uma regra que a gente vai preso, que o bispo vai vir aqui e vai me prender se eu não fizer assim. Mas a tradição, o costume da igreja fez isso por muito tempo e deixou muitos bons costumes. Como é isso? A leitura do Evangelho ela é lida no centro porque ela é central em tudo que a gente for fazer aqui, porque o Evangelho é Jesus Cristo e o Evangelho vai trazer uma mensagem diferente todo domingo, ok? Então, o pastor que vai pregar no domingo, ele faz o seu sermão baseado naquilo ali. Se for coisa da cabeça dele, você ignora, mas se for da palavra de Deus, é Vox Dei, é palavra de Deus, é como se Deus estivesse falando. E aí ele tem aquela mensagem com alguns tópicos ali, com algumas reflexões. E aí quando a gente entra, seria bom que a mensagem de recepção, não é uma regra, seria bom que essa mensagem de chamada à adoração fosse já conectada com o sermão ou não. E já fosse conectada com o sermão. Porque aquilo que eu cortei no sermão, que ficou de fora, eu posso usar no início. É um sermão que você já recebeu
sem sentir, só na chamada adoração. Todas as leituras que a gente faz no domingo, elas são, vocês já perceberam que ela tem alguma coisa a ver com o Evangelho. Elas têm alguma coisa a ver. Ninguém fez um sorteio no Bamburim. Se você for de Recife, você vai dizer Bamburim. Se for de Carola, você vai dizer Buruçu. Que sorteou assim, a leitura do Salmo vai ser essa, do Velho Testamento essa, do Novo essa e o Evangelho essa. Não, teve uma organização e uma elaboração dos textos, para que no sermão seja a culminância de todo o projeto. Os louvores, então, eles também vão depender do momento que a gente precisa deles. Se eu chego na igreja diante do Deus Todo-Poderoso, eu preciso me concentrar nele. Então vale um louvor de adoração. Quem ele é, o que ele fez. Ok, depois a gente chega a uma chamada de confissão. Eu tenho dificuldade em ter o desejo de se confessar, em lembrar os meus pecados. Eu tenho. A música, o texto que foi lido e a música que foi cantada, ela vai me ajudar a chegar nesse passo. Isso eu só estou falando de culto, né? Então a música você não pode cantar Se Sofrimento Te Causei com uma banda alegre soltando balões. Se sofrimento te causei. Você não pode cantar isso, vai ficar fora do propósito. Talvez, num dia de batismo, soe bem após o batismo, tem uma aclamação, um louvor de aclamação, a aclamação do Evangelho. Festejamos o Evangelho. Cabe bem uma música assim. Mas tudo tem que ser direcionado para a mensagem do sermão. Mas vamos tirar um pouquinho essa ideia de culto de lado. E se for um louvorzão? A mensagem é diferente. A proposta do momento louvorzão é cantar e louvar. Então, é mais livre das coisas acontecerem ali. Se for um estudo bíblico, também. Se for um momento de culto na sua casa, também. Se for uma viagem, você colocou o pendrive e está cantando. Se acabe, seu louvor animado lá. No seu quarto, meu filho, sapateie, rode. Como diz a minha mãe, que o fogo desça pelas paredes. Marche, faça tudo que você acha esquisito dentro do seu quarto. Tudo será aceito. Que é o seu momento com Deus. E aí o que você fez e o que não está dentro, depois você paga as consequências também. Né? Eu não estou fazendo isso numa maneira de castigo, não. Estou fazendo assim. A gente é edificado ou não pelas coisas. Né? Isso passa também de acordo com a nossa opção, com o que a gente escolheu. Mas a gente também é pecador e muitas vezes a gente canta coisas e faz coisas que naquele momento edificou e depois a gente olha para trás e ficava tanto. Também tem isso, né? O que eu estou querendo dizer é que você e todo mundo, a gente nunca vai chegar no 100% aqui. 100% só no céu. A gente também vai ter que compreender isso. Eu falei de tudo, não falei de nada, não foi, Marco? Eu falei de animação, falei de... Aproveitei para explicar outras coisas. Vovô Julião. A gente pode fazer como esse pastor dizer, aqui não canta nunca. Pode. Inclusive, essa questão de selecionar o que vai acontecer no culto é uma prerrogativa dos pastores. A liturgia ela deve ser presidida, pensada.
refletida pelos pastores. A gente é um dos serviços do nosso cargo. Então, se alguma coisa for mal elaborada aqui, quem é que vai responder é a gente. A nossa liturgia não, porque ela é mais ela é elaborada, mas ela tem muitas partes fixas. Mas em outras igrejas não tem isso. Então é tudo de responsabilidade do pastor. Aqui a gente tem um lecionário lá no A, no B, eu não sei. Eu não preciso buscar as leituras, elas já estão lá. Se o pastor Fábio, pastor Jair, quiser mudar a leitura, pode? Pode, não é pecado. Pode, mas se já está selecionado e bem selecionado, a gente pode usar no sermão. Aquilo que a gente queria colocar na leitura, a gente pode usar no sermão. Mas tem igreja não, que o pastor ele tem o trabalho de elaborar a liturgia toda semana. E eu já fiz isso. E você chegar, sentar na cadeira e dizer assim, momento de adoração. Tem igreja que diz assim, a gente vai seguir uma série agora de sermões, em 2 meses a gente vai só pregar em Timóteo 1 e 2. Aí divide, primeiro domingo, Timóteo 1, domingo, Timóteo 2. E assim vai, sequencial. Aí, na terça-feira, o pastor senta na cadeira, começa a fazer o sermão. Quando ele terminou o sermão, aí ele diz agora quais são as leituras que combinam do Velho Testamento com isso. Ele senta na cadeira, continua sentado. E ele vai, ou no Google, pesquisar versículos e capítulos que combinem com esse trecho de Timóteo. Aí depois ele vai fazer esse momento de confissão, depois no momento da ceia, no momento da despedida. E ele vai continuar sentado na cadeira porque ele tem que decidir ainda os louvores que vão combinar com o estudo. Vai sentar na cadeira, abrir o livro dos louvores e vai selecionar os louvores. Quando ele terminar isso, aí ele vai dizer, agora eu vou fazer as chamadas. A chamada da adoração, a chamada da confissão, a chamada do antes da ceia, dar uma palavrinha educativa. É um trabalho assim de elaborar bastante. E tem igreja, meu amigo, que vamos embora. Domingo, quem é que lê, vai ler o que é que tu quer que tu vai ler agora. Abre aí, faz o sorteio, Buruçu e lê. Quem vai cantar, canta o que quiser. E assim vai. Tem isso também. Tem isso também. Então, se o pastor está dizendo assim, aqui não canta, escuta, pastor, porque tem. No Zinário tem 400, 500. Nos louvores mais antigos você tem mais uns 500. Nos louvores da época de 1970 a 80 você tem mais outra quantidade. Nos louvores contemporâneos você tem mais outra. Você está, às vezes, causando briga por causa de um, porque você sente, porque você gosta, porque você se identifica com o cantor, quando lá tem um erro. Agora, o pastor também pode ser um pouquinho mais maleável e dizer assim, não, vamos mudar um pouquinho essa letra aqui, vamos dar uma coerência. Sim. Mas toda heresia tem na palavra também. Toda heresia é uma meia-verdade. A gente precisa ter muito cuidado com isso. É com o que está muito parecido, mas não é. Às vezes para a gente é uma besteira, mas para o pastor que está ali explicando, não é. Eu não quero invadir a jurisprudência pastoral de dizer assim, não pode proibir. Pode proibir. Para o nosso bem, pode. Tanta besteira que o povo já cantou. Hoje a gente olha para trás e diz, como é que eu cantei aquilo? Como é que o pastor deixava cantar aqui? Né? Mas ele não era perfeito também, e eu também não era perfeito, e pronto. E segue o baile. Mas a gente pode corrigir a letrinha, às vezes não dá para corrigir a letrinha, tem que tirar mesmo. E assim vamos junto. Mas tem uma coisa, aquela pessoa que fala que é muito criterioso, eu acho que ele deveria sentar na cadeira e produzir músicas. Produzir canções. Louvor perfeitos. Tem isso também, né? E o Sara? A quantidade
É o culto. O culto começou e o culto terminou. Ah, mas eu quero ir no banheiro. Meu filho, se você não consegue se segurar. Às vezes eu dou aula de 7h20 da manhã a meio-dia. E o negócio é tão corrido que eu não lembro nem de ir no banheiro. Eu consigo, eu já sou um homem adulto. Não faz bem, ok, é um tempo muito grande, mas às vezes as pessoas se cansam demais com 2 horas de culto. E às vezes também não é nem 2 horas que não se segura. Eu não estou dizendo que é proibido você sair pro culto, sair do culto para ir no banheiro. Mas o culto ele é um todo. Se você perdeu a chamada adoração, você já está capenga de um texto aí, não tá? Se você perdeu o louvor, você já está capenga de outra coisa. Então, quem é que vai ser menos edificado se chegar atrasado no culto? Chegou atrasado no culto. Quem é que vai ser mais abençoado? Quem está no culto todo. E assim vamos. Na verdade, o nosso culto nem parou, né? E estava numa busca honesta para explicar a Trindade, que é muito difícil de explicar. Sim. São duas.
tem um culto com C maiúsculo. Volta para o princípio. O culto com C maiúsculo, no momento das 10 às 12, é um culto com C maiúsculo. Ele é o evento que, como eu disse lá no início, ele é o encontro do povo de Deus com o Deus do seu povo. É o coletivo, é o solene, é o tudo. Mas aquilo que a gente está no dia a dia, que a gente acordou, que a gente já dormiu, que a gente refletiu antes, que a gente disse que eu não vou viajar no final de semana porque eu vou para o culto, ou eu vou viajar e mesmo assim eu vou para o culto na cidade que eu vou, que eu estou indo viajar. Esse culto perene também é um culto, mas ele é o seu culto pessoal, ele é o seu louvor, é o seu louvor pessoal, no âmbito da sua esfera. Então, no sentido de ser minúsculo, o culto nunca para. O pastor Fábio vai pregar no próximo domingo, o pastor Jaelson, eles já estão olhando o texto, então o culto para ele já começou, né? Mas o culto mesmo só vai começar às 10 horas do domingo, o culto vai ser maiúsculo. Mas tem isso aí também. Quem trabalha na igreja está sempre pensando no culto. Está sempre no culto. Ok. A gente tem que ter um pouco. Deu para escutar o que a irmã Valéria disse? E precisa ter um pouco mais de reverência, porque às vezes quando a gente entra, Deus queria ter falado com a gente já na primeira, na chamada, no convite à adoração, e a gente chegou atrasado e já perdeu a bênção. Mais alguma coisa que eu preciso acrescentar? O resumão é isso. E é isso. E a gente precisa também ver não só o culto com prazer, mas como uma grande oportunidade. Pode ser, em algum momento, queira vir para o culto e a gente não tem mais a possibilidade. Tem muito ataque nessa. Tem gente que diz assim: eu não preciso ir para a igreja porque eu sou igreja.
Se você é igreja, o que é que você está fazendo afastado do povo da igreja? Porque a palavra igreja é convocados em assembleia. Não tem como você ser igreja sozinho. Não existe igreja sozinho. Igreja é coletiva, a palavra igreja é coletiva. Chamados para a assembleia. Eu acho às vezes que é uma desculpa para não ir para a igreja. Eu sou igreja, não precisa você me... Acertei, não foi? Amém, glória a Deus. Muito bom. Boa. Fantástico. Fantástico. Sim, sim. Graças a Deus. Amém. Amém. Muito obrigado pela resposta também, porque isso a gente está aqui para isso, né? Se tudo que a gente já fez durante todo esse ano e a gente recebeu um louvor desse dizendo que o Senhor foi abençoado, já valeu. Por uma alma só a gente já... Quem é que pode saber o valor de uma alma? A gente está aqui para isso, faz a gente feliz mesmo. E tem que ser assim mesmo. Tem que sentir, tem que ver essa oportunidade. Tem muita gente que espera a vontade brotar no coração e a vontade nunca vai brotar. Porque o coração é pecaminoso, está morto, seus delitos e pecados. O Espírito Santo não tocou aquela pessoa. E graças a Deus que o Senhor foi tocado. É um milagre já de Deus, a gente experimentando milagres. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho de Jesus Cristo. Não é convencimento, não é estratégia. Eu podia usar muito mais metodologias. Eu podia fazer um culto só de jogos. Eu podia fazer um momento de culto só de jogos. Eu podia fazer um momento de música, somente de música, o todo cantado. A gente podia ter inúmeras estratégias. Mas a gente precisa focar no que é importante, que é o poder de Deus. E vai salvar as pessoas que tem que salvar. Eu vejo aquele Rodolfo Abrantes, roqueiro da pesada, de tudo, uma vida completamente distante de Deus. Eu vi um dia desse o sermão dele defendendo as igrejas tradicionais. Mas Deus muda mesmo, né? Um roqueiro pauleira entra numa igreja de roqueiro pauleira, vira pastor e agora está defendendo tradição. Só pode ter sido Deus, porque essa mudança pode ter sido por ele, da vontade dele, nem do povo que ele andava, não. Porque ele entendeu também que não é o jeito dele, mas é o jeito de Jesus Cristo que trabalha em todos. Então, mais de coração espera. Tem que ser sincero e tem que ter expressão corporal, é isso? Entendi. E essa coisa de senta, levanta é uma coisa chata e está atrapalhando o culto e tem que ser todo mundo e confortável. Mais ou menos. A crítica, a crítica. Entendi.
É. Tem regra que proíba? Não tem. Está dentro da ordem da decência? Tá? Está cumprindo a edificação do todo ou está chamando a atenção demais ou está atrapalhando? É outra pergunta. Não, se fazer não tá, quanto mais você está contrito em oração, isso aí é fantástico. Está contrito, caladinho e tem momento que a gente está assim mesmo. Mas é bom que a gente una todas as coisas do nosso corpo para ajudar. Tanto o passo a passo do culto vai ajudar, mas a nossa postura também vai ajudar. Se eu sentar no banco assim, igual aluno que está sem interesse, para participar do culto, essa postura vai me fazer sentir desleixado, desmotivado, desencorajado. Qual é o primeiro passo de alguém que vai orar, ou meditar, ou estudar? Todos os coaches vão dizer isso. Sente-se na postura correta, confortável, uma postura proativa. Se sentar numa postura proativa. E essa senta levanta também comunica. Geralmente a gente, quando está diante de um juiz, de um rei, quando o juiz entra, o que é que a gente faz? Eu sei que não é todo mundo que frequenta essas coisas, mas quando o juiz entrou no recinto, todo mundo vai levantar para marcar a reverência de que uma pessoa de autoridade entrou ali. Você não entra num lugar que tem um juiz, que o juiz de bermuda. Você traz uma ideia de desleixo. E ali é a sua vida que está em. Não leve o tribunal no direito. Você pode sair de lá com a sua pena agravada. Entenderam? Quando o juiz quer que você escute, o que é que você faz? Senta, que agora o juiz vai falar. Seu lugar de submissão, o juiz vai falar. Quando o juiz falar com você e precisar de uma resposta sua, o que é que você faz? Levante-se e diga a sua palavra publicamente. Então, o centro levanta não é só para descansar, para dinamizar, mas tem uma resposta também. No momento de confissão, se coloque numa postura de cadeira. Era só levanta.